que é indispensável para a vida jurídica de vocês. Não para a vida do dia a dia, mas para a vida jurídica é indispensável. Nunca esqueçam disso. Toda decisão, não estou falando de decisão judicial, não. Toda decisão, ela tem duas partes. Uma parte em que você... Dois momentos, né? Um momento em que você examina aquilo que a gente pode designar de questões incidentes. Um momento em que você examina aquilo que a gente pode chamar de questões incidentes. E um outro momento em que você examina aquilo que a gente pode chamar de a questão principal. Prestem bem atenção. Vamos ficar só aqui. Ficar só aqui. Beleza, excelente. Tá ótimo. O que é a questão principal? A questão principal é aquela que você tem de decidir. É o objeto da sua decisão. Essa é a questão principal. O que são as questões incidentes? As questões incidentes são aquelas que você tem de examinar, que você vai ter de enfrentar para decidir a questão principal. Toda decisão humana é isso. Você tem o objeto da decisão e para decidir tem que examinar uma série de outras questões indispensáveis à solução da questão principal. Dá um exemplo do nosso dia a dia. Certamente vocês já devem ter passado por isso. Namoro ou não namoro tal pessoa? Uma questão que todo adolescente, pelo menos uma vez na vida, já passou por isso. Normalmente as meninas, que normalmente são cortejadas. Normalmente, tudo isso normalmente, né? Ou era, enfim, assim. Né? Veja. Pô, namoro, não, aceito ou não aceito? Isso é um dilema, é uma questão. Qual é a questão principal? Aceito ou não aceito? Essa é a questão principal. Quais são as questões incidentes? Quer dizer, para ela decidir se aceita ou não aceita, quais são as questões incidentes? Gosto do cara? Vale a pena? Prefiro a liberdade? Enfim, são... A liberdade jurídica, né? A liberdade biológica, todo mundo não vai perder nunca. São questões incidentes. São questões incidentes. Que ela vai ter de examinar para decidir se fica ou não fica com o cara, se namora ou não namora com o cara. Isso no dia a dia. No processo também é assim? Óbvio. Qual é a questão principal do processo? Qual é a questão principal do processo? O pedido. Eis a questão principal. Acolhe ou não acolhe o pedido? Isso é a questão principal. Quais são as questões incidentes no processo? Todas que têm de ser examinadas para que o juiz diga se acolhe ou não acolhe o pedido. Tudo que for de relevante, tudo que for relevante para que o juiz decida se acolhe ou não acolhe o pedido é questão incidente. E a questão principal é o pedido. Repare como isso é importante. Quando a gente estuda sentença, vocês vão perceber que o exame das questões incidentes, o exame das questões examinadas apenas para a solução de outra, é um exame que o juiz faz na fundamentação. É um exame que o juiz faz na fundamentação. E o exame da questão principal é um exame que o juiz faz no dispositivo. Essa é, inclusive, esse é, inclusive, o critério para você distinguir fundamentação e dispositivo. Quer dizer, no conteúdo da fundamentação, o juiz examina as questões indispensáveis à solução da questão principal, que vai ser o conteúdo do dispositivo. E isso é importantíssimo, né?
saber o que é questão incidente, saber o que é questão principal, é importantíssimo. Por quê? Porque o nosso código diz que a coisa julgada só torna indiscutível a solução do dispositivo. A coisa julgada só torna indiscutível a solução da questão principal. A solução de questões incidentes feita na fundamentação não é indiscutível. Pode ser revista em outras situações, em outros processos. Agora, a solução da questão principal, sobre ela recai a força da coisa julgada. Isso é o nosso sistema. Isso é o nosso sistema. Embora, meus caros, prestem bem atenção nisso. Haja uma tendência, que a gente não vai ver agora, só vai ver depois. Há uma tendência de questões, de a solução das questões em fundamentação se tornar indiscutíveis. Há uma tendência. Há uma seta apontando para isso, para que algumas questões solucionadas na fundamentação se tornem indiscutíveis. Mas isso é uma tendência. Eu só quero deixar isso registrado, porque a gente vai voltar a isso depois. No nosso código, é claro, somente a solução do dispositivo fica indiscutível pela coisa julgada. Repara, certamente, eu não tenho dúvidas em relação a isso, certamente vocês já ouviram falar na seguinte expressão: incidenter tantum. Essa é uma expressão muito difundida na linguagem jurídica. O juiz decidiu incidenter tantum. Essa expressão incidenter tantum, ela está relacionada ao exame das questões incidentes. Quando se diz que o juiz examinou incidenter tantum, o que se está dizendo é que o exame se deu apenas como questão incidente, não como questão principal. Quer dizer, o juiz examinou aquela questão apenas como fundamento para decidir outra. Apenas como fundamento para decidir outra. Agora, embora vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, não sei se vocês sabiam exatamente o que isso significa. Quer dizer, quando se diz que o juiz examinou incidenter tantum, se diz que ele examinou a questão apenas como simples fundamento. Ora, qual é o contrário de incidenter tantum? Aí já não é uma expressão muito difundida. Principaliter tantum. O que é o exame principaliter tantum? É o exame da questão como questão principal. É o exame da questão como questão principal. Importante por quê? Porque o exame principaliter tantum é um exame apto a ficar imune pela coisa julgada. O exame principaliter tantum é o exame apto a ficar imune pela coisa julgada. Quer ver como é fácil a gente aplicar isso? Certamente vocês já ouviram dizer que a coisa julgada, desculpe, julgada não, outra coisa. Certamente vocês ouviram dizer que o controle de constitucionalidade difuso é incidenter tantum. Por que o controle de constitucionalidade difuso é incidenter tantum? Porque a alegação de inconstitucionalidade é feita como um simples fundamento. Então, ela é colocada para ser examinada como simples fundamento. Já na ADIM, na ADC, o controle de constitucionalidade, ou a questão da inconstitucionalidade, é uma questão principaliter.
ela é posta como objeto principal do processo.